Bem-vindos à Escola de Kabbalah, bem-vindos a um novo ciclo lunar que iniciará no dia 30/31, com a entrada da Lua sob a energia do signo de Capricórnio, o 10º mês, o mês de Tevet. E como é importante nesses primeiros dias nós aprendermos, entendermos, conhecermos toda a energia do ciclo lunar que nós temos pela frente. Frequentemente nós vivemos totalmente voltados para a correria do dia a dia, para as coisas externas, que nós não nos damos conta o quanto nós nos fechamos, damos as costas para uma realidade que a gente diz que é a realidade espiritual e a realidade da causa. E é na realidade da causa que está a origem de absolutamente tudo o que a gente vive. E ao dar as costas, toda a energia que nos chega, nós não conseguimos sequer compreender e entender. E vamos criando cascas. O próprio fato de estarmos voltados de costa para o mundo espiritual é a própria casca, é o próprio bloqueio. E na maior parte da nossa vida, nós estamos assim, de costas para a luz. Voltar-se para a luz significa enxergar, significa encarar, significa se colocar face a face, significa vivenciar transformações. Voltar-se para a luz, na verdade, significa que já está havendo uma transformação dentro de ti e que a única forma de encarar a luz é tu começar a te assemelhar à luz. E assim, a luz não vai te queimar. E quando nós nos assemelhamos à luz, nós expandimos. Não é por acaso que nós, nesse momento, estamos acendendo as luzes de Hanukkah, inaugurando algo dentro de nós. E é super interessante que a gente fica durante 6 dias é, contatando essa luz, acendendo essa luz, olhando para cima, porque Kislev, Sagitário, olha para cima. Ele se veste e se banha de conhecimento. Ele se veste e se banha de sentido de vida e de significado de vida, para poder colocar um alvo, mirar a sua flecha e lançar a sua flecha. Mas o alvo e a flecha vão cair exatamente na energia do mês de Tevet, na energia de Capricórnio. E é super interessante a gente, ao conhecer a energia deste mês, é entender que tipo de cenário espiritual que a gente tem na nossa frente, e aí compreender por que a gente precisa sim se conectar com essas luzes e entrar nesse ciclo com essas luzes. É importante a gente não esquecer que todo o nosso trabalho dessa semana, as conexões que a gente faz durante essa semana, a leitura da Torá, a leitura do Zohar, nos trazem as ferramentas necessárias para poder vivenciar os desafios e o processo que nós temos pela frente. É um momento de transformação, é um momento de mudanças. E isso nós vemos tanto de uma forma concreta, olhando para fora, quanto olhando para o próprio céu astrológico. É um momento de grande transformação. E como é importante entender que para poder viver a transformação sem dor, você precisa se voltar para a luz. Você não pode mais estar de costas para a luz, porque esse pode ser um caminho difícil quando a gente, na verdade, fica de costas para a luz. Mas aos poucos, dia a dia, nós precisamos aprender a nos colocar frente a frente com a luz espiritual. Entramos e vamos entrar no mês de Capricórnio,
no mês de Tevet, mês em que as letras Ain Bet, mês em que a cabra nos carrega e nos leva para poder subir as montanhas. As letras do mês, Ain Bet, Ain, Deus se utilizou da letra Ain para construir, para desenhar a constelação de Capricórnio, e a letra Bet para trazer o planeta Saturno. E essas duas letras têm um valor que soma 72, exatamente uma ligação com os 72 nomes de Deus, nos trazendo essa ferramenta tão importante para esse ciclo lunar, um ciclo mais denso, um ciclo de terra, um ciclo corpóreo, um ciclo forte, que a gente precisa conhecer e entender. É nesse ciclo que tem um peso. O ciclo de Tevet, o mês, ele não tem nenhuma festa. E toda vez que nós não temos nenhum portal espiritual, há uma densidade maior e a gente acaba contatando uma escuridão maior. Capricórnio, normalmente, tem um aspecto de estagnação, de peso, é o último signo de terra, então ele tem um peso a mais, ele chega no topo e muitas vezes ele fica parado no topo. Então, a gente precisa entender qual é o trabalho que nós temos durante esse ciclo e aí entender por que nós entramos nele com a festa de Hanukkah, exatamente para poder levar a luz, o verbo, o movimento para a escuridão. E para poder realmente subir as montanhas e chegar no alto e vislumbrar tudo que nós temos, construímos, e principalmente o fato de que subir as montanhas é o simbolismo de superar as dificuldades, superar as barreiras e poder vencer. Esse mês é um mês que nos convida para que possamos nos tornar pessoas mais flexíveis, para que nós possamos observar as nossas rotinas e aprender a quebrar elas, e aprender a se soltar. Aprender a deixar a luz, que é o próprio verbo e que nos traz o movimento, esse movimento deixar acontecer. Capricórnio é um signo de rigidez. Capricórnio é um signo que normalmente não relaxa. É um signo racional, é um signo de rigor, de muito julgamento. E é nesse mês que nós precisamos aprender a olhar de uma forma real e verdadeira a nossa rigidez, os nossos apegos e o quanto nós fomos criados dentro de uma bolha, para não dizer um quadrado, e que nós permanecemos nele, porque isso nos traz uma segurança. Como a ideia desse quadrado, a ideia de um grande pai que nos abraça e que nos diz o que fazer e o que não fazer. Com a luz de Hanukkah, nós conseguimos enxergar o quanto é importante trazer essa energia de Capricórnio de uma forma proativa, para que a gente possa usar a energia como uma energia de ambição, para a gente poder subir essas montanhas, para poder ter coragem para vencer os desafios que a gente tem na vida, quando a gente tem ambição e a gente quer conquistar as coisas na vida. E a gente tem coragem para poder enfrentar os nossos medos, as nossas dispersões, a nossa falta de foco, as nossas inseguranças, nos tornarmos adultos, já que Capricórnio é um signo que nos convida para que possamos ser adultos. É nesse ciclo que nós encontramos a correção da nossa alma. É nesse ciclo que nós podemos trabalhar de uma forma madura para poder trazer a luz para o mundo. É nesse ciclo que nós conscientizamos, e é por isso que lançamos a flecha de Sagitário para poder reconstruir o templo. Reconstruir o tempo, porque não é por acaso. E Saturno é um regente do tempo, mas ele também é um regente do templo. E ele é o regente de Biná.
A Sefira que corresponde a um entendimento. E quando a gente se entende, a gente se conecta. E quando a gente se conecta, é porque existe algo que nos coloca em conexão, em união. A gente encontra um centro comum que nos ajuda a buscar uma construção, uma estrutura. E essa estrutura, essa construção é o templo. Capricórnio é um elemento terra, modo cardinal, regente Saturno. Palavra-chave é eu estruturo. A disposição de Capricórnio sempre é da construção, da estratégia, do planejamento. Capricornianos carregam as características de serem materialistas, buscarem, através da sua ambição, uma meta, realizarem objetivos e sempre de forma muito concreta. Vivem um mundo concreto, mas voltados para uma consciência coletiva. Por isso, Capricórnio rege o pai, o chefe, o gerente, o presidente, o dono, até mesmo características divinas. Capricórnio tem um olhar sério, desconfiado, estrategista, planeja, organiza, é ambicioso, programa, busca o tempo todo segurança, pisa pé por pé, é lento nesse processo e só vai fazendo grandes movimentos com o tempo e normalmente quando se torna mais velho. O auge da vida para um capricorniano é exatamente quando vira adulto ou quando se torna realmente mais velho. Busca botar os pés no chão e busca ser uma pessoa prática e que deseja construir estruturas que podem sustentar a vida para o resto da vida. Capricórnio se importa exatamente com a fundação e constrói fundações extremamente fortes. Tem um pé no chão, é silencioso, às vezes solitário, ou busca a solitude. Busca economia nas suas palavras, nas suas emoções, no seu dinheiro. Sabe, na verdade, como fazer essa economia. Representa líderes, empresários, chefes, figuras significativas que administram, que gerenciam, que dão as regras, eu diria. Capricórnio é o auge da materialização, da cristalização. Mas, ao mesmo tempo, esse Capricórnio traz um aspecto de dureza e racionalidade. É um signo normalmente negativo. Mas essa negatividade não pode nos assustar, porque nós estamos com as luzes de Hanukkah jogando nesse universo capricorniano para que possamos nos encontrar ali e nos encontrar consigo mesmo com esse aspecto mais adulto. Buscar novas estruturas, desmanchando o que não serve mais, construindo aquilo que realmente tem o seu propósito e a sua prática. Capricórnio demarca, Capricórnio permanece, Capricórnio conserva, contrai a luz e normalmente acaba criando uma vasilha com um desejo de querer para si, porque essa contração, essa timidez da luz, essa contenção da luz, e é por isso que muito tu vê o Capricórnio regido por Saturno sendo um castrador, trazendo regras que castram e que muitas vezes se tornam pesadas, antigas, escuras, pretas, noturnas, e que muitas vezes são assustadoras. Capricórnio rege aquilo que seria a estrutura que a gente vive da sociedade. Normalmente, acho que a grande maioria passou por um momento no seu processo de adolescência, juventude, de querer quebrar os padrões capricornianos, querer se libertar dos padrões capricornianos, quebrar o sistema, ir contra a figura do pai e da mãe,
E que esses são aspectos que todos nós, em algum momento, carregamos até entrar dentro do próprio sistema que é regido por Capricórnio e nos tornar parte do sistema. E daqui a pouco, nós somos os pais e que temos filhos que estão tentando quebrar esse novo sistema que nós representamos. Olhar essa dimensão capricorniana que nós mesmos construímos, porque é algo que nos dá uma base, é algo que nos dá uma segurança, e que simplesmente a gente diz para os nossos filhos: faz isso, pai e a mãe sabem o que estão te falando. Investe o dinheiro ali, vai trabalhar com isso, não, não bloqueia, vai fazer concurso, vai ter segurança nessa vida. Então, Capricórnio são essas falas, essas regras que nós recebemos, tivemos um momento que fomos contra, desejávamos a liberdade, e quando a gente vê, a gente está dentro desse sistema. Capricórnio nos coloca na caixinha, fecha muitas vezes a nossa mente, mas quando nós aprendemos a sua essência e trazemos luz para poder se reconhecer e poder sair do lugar e aprender com a própria cabra, subir, na verdade, essas montanhas, nós entendemos que uma das funções deste mês é transformar o mal em bem. É transformar a raiva, Kas, que tem a mesma gemátria de Tov, de bom, em algo bom. É Capricórnio que nos fala sobre não fica parado no mesmo lugar. Tem ambição, busca mais. É Capricórnio que, num aspecto de escuridão, sombrio, tá bom assim, não vamos mexer. É Capricórnio que coloca toda uma sociedade fazendo absolutamente a mesma coisa de uma forma robótica. Eu poderia te perguntar, tu nunca te percebeu fazendo coisas na tua rotina que um dia tu senta e diz assim, meu Deus, como a vida ficou sem graça. Eu só estou repetindo. Perdeu o elan, a emoção, tesão, a paixão. Ah, pois é, Capricórnio, isso já é demais para ele. Não é com ele isso. Então, a gente precisa entender e trabalhar com o Capricórnio para poder usar e saber como usar essa energia e não deixar essa energia fazer a gente entrar dentro desse sistema totalmente fechado. Capricórnio nos convida então para a ascensão, a saltar para cima. E nós precisamos saltar como a cabra para aprender a retificar e adocicar a raiva oculta que existe dentro de nós. Aprender a transformar as emoções, sair da imaturidade e ir para a maturidade. Aprender a vencer a inveja, o olho grande. Construir estruturas que permitem com que a nossa alma, permitem com que a tua alma possa estar ali e encontrar o espaço de criatividade. Capricórnio nos convida para colocar a mão na massa e nos darmos conta que, mesmo sendo um grão de areia, uma estrela no céu, fazendo parte de todo o universo, esse grão de areia, ele é fundamental. E cada um de nós tem a sua participação na construção do todo, porque Capricórnio também nos remete ao todo. Capricórnio, quando trabalha de verdade, ele cria uma nova realidade. Ele sempre vai eleger os materiais, vai edificar as casas, as instituições e a sociedade, vai trazer fundação. E é exatamente em Capricórnio que nós podemos, ao reconquistar e reinaugurar o templo sagrado, agora ter e dar estrutura para esse templo, edificando o templo onde a nossa alma, porque a luz é a própria alma, e nós estamos reacordando a nossa alma que foi invadida, roubada, e que é onde existe a nossa identidade. E tu pode parar e perguntar: e eu? E a minha verdadeira essência, o meu verdadeiro caminho?
Diariamente, nós somos sequestrados e roubados para o mundo externo, para as notícias, para as séries da Netflix, para o YouTube, para o Instagram, para as coisas totalmente externas. Que tempo a gente tem para poder parar e pensar em construir as suas coisas? Nós estamos na vida dos outros e não na nossa própria vida. E quando nesse ciclo de Capricórnio a gente começa a fazer esse caminho, a gente começa a pensar em agir e construir o que nós precisamos construir, com os pés no chão, com responsabilidade, trazendo esse caminho de estrutura. Há momentos em que a vida pede para que possamos ser frios e calculistas, nos comprometer com algo. Ah, início de ano maravilhoso, a gente se compromete com um monte de coisas. Depois chega no Rosh Hashanah, no Yom Kippur, e nós vamos então participar daquela nossa ritual para poder desmanchar as promessas não cumpridas. Ao fazer promessas, te compromete com elas. Usa exatamente essa energia de Capricórnio, que por um lado pode ser o teimoso, o nervoso, por outro, pode adquirir uma grande paciência e ter exatamente a cautela e passo por passo, e crescendo, evoluindo e estruturando as coisas nessa vida. É preciso começar e terminar, aprofundando-se em cada promessa, em cada desejo, em cada alvo que nós estamos pensando e meditando nesse momento e que queremos lançar as nossas flechas. O lado capricorniano é um lado materialista, e a única coisa que o capricorniano faz é cultuar e cultivar isso, e acaba se acomodando. E se vocês notarem, a cabra que sobe as montanhas, ela pode se transformar numa meia cabra e um meio peixe. Que esse é o ticum e a grande transformação do Capricórnio. Quando ele deixa absolutamente a luz espiritual, quando ele deixa com que o que ele vai construir possa ser exatamente o templo sagrado, o lugar para que a alma possa estar ali protegida, mas atuante. Capricórnio cria as leis, as rotinas, as estruturas, dá a ordem que entra no nosso cotidiano, determina os objetivos, traz os combustíveis. É Capricórnio que vai, na verdade, aplicar a regra, a lei, vai cobrar, vai impor a justiça, vai garantir que tudo tem que ser pago. É Capricórnio que traz verdades, Capricórnio que cria fortalezas. E Capricórnio tem que cuidar com a sua frieza, porque precisa amar e deixar-se amar, sentir, deixar as emoções virem à tona. Não é por acaso que o signo oposto a Capricórnio é o signo de Câncer, signo de água, de emoções que transbordam. E esse Capricórnio precisa aprender a amar. Eles amam as vistas que podem ser vistas de cima. Permanecem muito fundamentados, por isso é difícil o sucesso subir a cabeça. Mas, de uma forma negativa, seu mundo interno e externo são desconectados. E isso os causa conflitos entre si e com os outros. Tornam-se poupadores, frios, duros, sem coração, e exigem disciplina de todos e tudo. Ele é lento, paciente e prudente, nessa subida, expulsando as forças cegas, as forças profundas e prisioneiras da alma, que impede de atingir a perfeição e o ápice. A natureza capricorniana leva marcas do inverno frio, silencioso e imóvel. Representa muito a tristeza, a melancolia e a depressão, que pode ameaçar e se instalar, tornando a vida lenta, desconectada, e nos levando para as dimensões mais infernais. Para quem não sabe, o inferno não é um lugar quente, é um lugar que tem fogo, mas ele é gélido, ele é frio.
e ele tem a frieza do Capricórnio. Mas ao mesmo tempo, se o Capricórnio ele acorda e desperta a sua espiritualidade, ele se torna um mestre e ele mergulha nas profundezas do ser e exterioriza a sua crença, a sua fé, muitas vezes até de forma radical, trazendo e impondo as suas regras para todos de uma forma obrigatória. Por isso precisamos muito das luzes de Hanukkah, que acendem dentro de nós diferentes potenciais, nas quais nós também podemos construir e trazer e amadurecer. Não adianta você acordar desejos, sonhos, acreditar em milagres, se você não entrar numa energia que vai concretizar isso, que vai cristalizar isso dentro de ti. Capricórnio, regido por Shabbatai, Saturno em hebraico. Saturno, que é um planeta que muitas vezes é conhecido como Soturno. Tem aspectos pesados, castradores, difíceis, aspectos que nos impõem a sua verdade, a sua realidade, que nos impõem a encarnação, o tempo. Mas exatamente esse Saturno, ele também tem aspectos positivos que nos traz a dimensão de Biná, do entendimento. Quando esse Saturno ele é o entendimento de que os limites, as regras, as leis são necessárias para poder manter a vida física, poder fazer a gente entender o processo de encarnação e entender o propósito da nossa encarnação. Saturno se torna uma mulher grávida, protegida e que transforma o negativo em positivo. E que vence a restrição, a castração, a morte, o ceifador que ele é, as limitações e os bloqueios. Mas a gente aprende que tem que ceifar o que não serve mais, que tem que retirar as coisas que não ajudam, que não trazem a vida, mas só nos levam à morte. Saturno é muitas vezes o próprio anjo da morte. Por isso, ele não deixa de ser um soturno. Saturno é pesado porque ele diz para a nossa alma: você vai ter que encarnar. E para encarnar, você tem que entrar nas regras, nas leis, no corpo. E a alma nem sempre gosta. Saturno nos leva ao realismo, ao controle, mas também nos leva a aprender a construir, a aprender a trabalhar, a encontrar o nosso verdadeiro propósito, o nosso verdadeiro ticum, aquilo que nós viemos, com certeza, realizar e fazer. Ele é Cronos, o Senhor do Tempo, ou o Senhor do Templo. É ele que nos ajuda a construir tudo o que nós precisamos construir. É o princípio organizador da vida, responsável por dar forma e materializar. Ele concretiza, ele cristaliza, ele manifesta os projetos e planejamentos e os anseios que são palpáveis na nossa vida. Traz princípios de individualidade, liberdade de condicionamentos ancestrais e missão espiritual. Ele vai nos trazer muita consciência da nossa missão com toda a questão ancestral. Essa é a ligação dele como um regente de Capricórnio e no oposto complementar o signo de Câncer e a Lua. Ontem nós estávamos no céu com Saturno e Lua. Então, é como se fosse o dia dessa energia toda ancestral vindo e batendo em nós as nossas responsabilidades, que podem surgir através da saudade, através de um desejo de fazer ou criar ou construir coisas que muitas vezes até está além da nossa capacidade ou do nosso domínio, mas são desejos que surgem dentro de nós, que nós carregamos na nossa genética. Saturno rege o amadurecimento, o domínio, a ponderação. E o trabalho dele é, na verdade, mais do que um gancho como a ideia de ceifar, mas é um gancho que engancha e ele vai trazendo e juntando as partes que estão separadas. Saturno também representa as quedas, os atrasos, os obstáculos,
Aquilo que nos faz parar, que regula, traz o medo, a diminuição, a contração, a depressão, a melancolia, a tristeza, a frieza. Ele mata, ele é avarento, ele é possessivo, ele é devorador e ele é melancólico. Bem, a gente tem que saber trabalhar com Saturno para não entrar nessas energias, principalmente nos tempos atuais. E a gente também vai conversar um pouquinho hoje sobre esse Saturno no céu, como a gente está vivenciando esse Saturno que se encontra em peixes e que acaba trazendo principalmente as questões de melancolia, de depressão e de tristeza. E que, na verdade, traz porque a gente não sabe trabalhar com esse Saturno que, sendo um regente de Capricórnio, esse Capricórnio tem que trazer a sua cauda, que é um peixes. Então, Saturno não está tão estranho como um peixe fora da água, do mar. Quando ele também tem essa cauda desse peixe, quando ele tem essa relação com a espiritualidade, com essa dimensão de sensibilidade. Numa abordagem psicológica, Saturno é o nosso alter ego. Sua linguagem é ríspida, direta, sombria e sem rodeios, sóbria e sem rodeios. A responsabilidade e a seriedade são suas características mais marcantes. Imagina, ele tem tudo a ver, assim como o mês de Teve tem tudo a ver, obviamente, com o hemisfério norte. O frio, bem, para nós pega o verão. Praia, calor, férias. Então, para nós, é algo mais estranho esse Capricórnio. E o que a gente precisa fazer com esse Capricórnio é que ele pode estar representando sempre para nós um momento de parada, ok, as férias, um momento de poder entrar para dentro e olhar-se, um momento para poder olhar a depressão, a sua melancolia, a sua tristeza, ok? Ou principalmente um belo momento de fazermos planejamento e pensarmos como nós vamos construir a nossa vida daqui para frente. Já que é exatamente o Capricórnio que também vai semear, vai plantar, vai trabalhar, vai frutificar, vai encarnar, vai olhar as regras e o propósito. Então, nem tudo é só festa, Capricórnio. E a gente precisa aprender a aproveitar essa energia, mesmo que tu estejas, obviamente, na praia, tomando uma caipirinha, um chopp, uma cerveja, mas entendendo esse lado de seriedade. Saturno é o tempo que se torna tempo. E é interessante o quanto a gente vem quebrando o tempo e vem vivendo o tempo de uma forma muito diferente. O tempo sempre vai existir, mas o tempo está mudando para que a gente possa viver o tempo da alma, o tempo interno. Até então, a gente sempre viveu o tempo coletivo, o tempo que era determinado pelos outros. Mas cada vez mais, quando a gente está vendo o tempo passar muito rápido, na verdade, a gente está indo para encontrar um dia o tempo interno. É quando tu olhar e tu perguntar para ti, o que eu tenho feito da minha vida? E aí tu vai te deparar com o tempo. E o pior, com o tempo perdido. E é por isso que esse pode ser um tempo de negatividade e de escuridão, o período de Tevet, um período frio. E essa sensação de que as coisas não fluem como nós gostaríamos que fluísse. É preciso encarar a negatividade, porque a negatividade é o espaço para a gente jogar a luz. É preciso entender essas qualidades que a gente vive de Capricórnio, que construíram e constroem a nossa sociedade e todo o sistema, e que nós nutrimos e alimentamos esse sistema, e esse sistema, teoricamente, nos nutre e nos alimenta. A sensação que a gente pode ter da energia de Capricórnio é que ele mais nos tira do que nos dá, porque a gente tem dificuldade de lidar com a energia de Capricórnio, que tem a ver com amadurecimento,
tem a ver com aprender a estruturar a sua vida, seus projetos, e sair de um lugar que tem a ver com o signo oposto câncer, que é a criança, sair do lugar que fica esperando o pai e a mãe entregarem algo, darem algo. O sistema, ele quer seguir sendo esse pai e essa mãe, que dá para as pessoas, e principalmente para as pessoas que não querem crescer e não querem fazer esforço, porque Capricórnio é o trabalho, é o esforço. Para conquistar as coisas tem esforço. E aí eu já aproveito, hoje, Saturno, ele se encontra em Peixes. Ele vai andar no primeiro semestre e ele vai ir até Áries. Ele vai entrar em Áries no fim de maio, junho, junto com Netuno. E isso vai marcar para todos nós um início de uma nova estrutura, ou uma estrutura que vai ter uma qualidade mais de Áries. Saturno vai fazer a gente enxergar a nossa dimensão da semente, a semente que a gente tem para produzir, quais são as ideias, qual é a iniciativa. Mas Saturno é sério. Talvez aquelas energias sem controle do Áries, de sair correndo, de ser o que sai batendo em todo mundo, o que é reativo, o que é egoísta, talvez o Saturno diga, olha, tu vai ter que parar e tu vai ter que amadurecer. Mas na astrologia, como no mundo que a gente vive, tudo é dual. E a gente vive o 8 e o 80. A gente vive as duas energias. Saturno vai estar conjunto a Netuno, essa dimensão do mestre, essa dimensão espiritual. Existem elementos ligados às religiões, talvez uma guerra religiosa, uma revolução religiosa, novas estruturas religiosas, talvez um novo papa, ou uma guerra, afinal é Áries e Saturno, com Áries e junto com Netuno, pode trazer aspectos de início, por um lado, que é as pessoas se perdendo quando o Netuno, ele, como um regente de peixes, traz essas, que nem nesse momento, essa sensação que está tudo anuviado, está confuso, está difícil, as pessoas acreditam no que querem, e simplesmente é como se todo mundo tivesse meio drogados, meio fora, em Nárnia, nas suas fantasias. Porque, na verdade, tanto o Peixes quanto o Netuno e o Saturno que está ali concretizando, ele está trazendo todos os conteúdos que o Peixes, o Netuno, lidam com as dimensões do inconsciente, com as coisas que têm a ver com as profundezas dos mares. Ontem nós tivemos os mares, né, subindo, né? Ontem, ontem, as águas subindo, então esses conteúdos que sobem, né, e mexem, e obviamente a gente está tendo, e esse Saturno em Peixes traz, assim como a gente tem o Netuno em Peixes, traz coisas estranhas no céu e na terra, ou exatamente entre o espaço da terra e do céu, há algo estranho acontecendo que faz com que as águas subam e os aviões caiam. É de se pensar. O que a gente precisa é aprender a olhar e encarar essa escuridão, essa sensação de não termos respostas. O que a gente precisa é saber olhar a negatividade. Saturno em Peixes trouxe muito essa sensação do tipo, ah, não tenho vontade. Ah, estou desanimada. Então, essas falas são falas que permeiam a melancolia, a tristeza, porque Saturno vai lá e traz as sombras da história da humanidade, traz as sombras que tem dentro de nós e faz a gente enxergar a vida de uma forma muito mais sombria. Afinal, e aí quando eu falo de Saturno em Peixes, a gente tem que entender que o Saturno, quando encostar no Netuno, isso aumenta. Tem um lado lindo,
que é o lado de um trabalho espiritual, de uma construção de um templo. E tudo vai depender para que lado que tu vai olhar. Vai olhar para a beleza ou para a feiura? Então, Saturno e Netuno é um grande mestre, é algo messiânico, é um mestre que existe dentro de nós, que a gente precisa trabalhar e acordar e não se perder nessa vida. Porque a gente se perde exatamente porque a gente não está entendendo em conexão, em pareamento. Vamos ligar o Bluetooth, né? Para poder ficar em pareamento com essas energias que representam o que o divino deseja. E por não estarmos em pareamento, a gente acaba entrando em contato com essa energia negativa. Em 10 de Tevet, nós temos de novo a história da destruição do templo. A gente tem de novo a luz que se contrai. E é por isso que nesse mês o que a gente precisa é ir construindo de volta o nosso templo. A gente tem o início da história dessa destruição, na verdade, do templo. E essa energia de Capricórnio, essa dimensão sombria, pesada, difícil, empobrecida, castradora, está se encaminhando para nos ensinar a olhar para a luz. Por quê? Porque talvez a gente já chegou no limite. Eu sei que você vai me dizer, não, nós já chegamos, não. Eles chegaram no limite da riqueza e da riqueza só material. Todos nós estamos no mesmo barco, porque tudo isso está em volta com as nossas próprias preocupações, os nossos objetivos, para onde a gente está olhando e o que nos prende e nos dá sentido nessa vida. A matéria não vai acabar. Mas a gente vai precisar olhar aonde nós estamos empobrecidos. Esse é o momento que Capricórnio, como ele faz a gente encarar a realidade, faz a gente parar para sentir a nossa frustração, aonde eu não tô feliz, não tô legal. E quando a gente entra em contato com a frustração, junto da frustração vem a raiva. A raiva é uma emoção primária, ela acaba estando por detrás da grande maioria das nossas sensações e emoções, que são negativas, e a gente precisa saber trabalhar com a frustração, com a raiva. P-Vav-Yud é um código que lhe ajuda a quebrar a idolatria, que é quando a gente põe uma expectativa, a gente põe uma luz esperando que vai ter algo, de alguém, e não tem. E a gente deixa de olhar para a sua própria luz e, e a gente acaba lá na frente falando: por que eu não fiz? Por que eu não realizei? Por que eu não me levantei, fui lá e fiz? Pevav Yud ajuda a trabalhar com a raiva que a gente carrega dentro de nós, de si ou do outro. Pevav Yud faz a gente pensar o que a gente está fazendo com a nossa própria vida. Nesse mês, nós meditaremos diariamente nas letras Re, Yud, Re, Vav. Ha, I, Ru, Ve. Essas quatro letras do nome de Deus, do tetragrama, trazem para nós a organização do nosso campo de energia. Como ele deve funcionar para poder parear com A em B, com a luz que vem através da constelação de Capricórnio e o planeta Saturno. Esse mês é um mês muito importante para a gente começar a treinar para passar muito bem os próximos 3, 4 meses. É momento de construir teu barquinho, tua arca, momento de construir o teu templo, lugar que vai estar ali para que tu possa vivenciar muito bem, muito obrigada. Todo um convite de um espaço que a gente precisa abrir dentro de nós para poder cultivar a riqueza espiritual.
Por isso a gente medita em Ainbet. Ainbet. Recebendo as letras Rei Yud, Rei Vav, a primeira frase da oração Anabekoa, através das letras Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tav, Tzadik, que na verdade representa essas 6 letras, a primeira letra das 6 palavras da primeira frase, Anabekoa, Gedulai Yamnecha Tatir Tserurá, que nos reconecta com a felicidade, que nos liberta do peso do passado, que nos liberta de certas obrigações, porque muitas vezes a melancolia, a tristeza, a depressão vem pela nossa incapacidade de realizar coisas que a gente acha que tem que fazer e tem que realizar. Muitas vezes a gente está e fica presos numa regra que a sociedade impôs, que o pai impôs, e não era aquilo que a gente gostaria de ter vivido e de ter realizado. E o que a gente quer agora é liberdade. Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tav, Tzad. Nos reconecta com toda uma memória real e verdadeira da nossa própria alma, da nossa identidade real e verdadeira. Isso significa que te reconecta com o teu propósito, o propósito da tua alma. As duas letras nos ajudam. A letra Ain significa olho em hebraico, tem um valor 70. É uma letra que faz abrir os nossos olhos para ter uma consciência real e verdadeira. Tanto abrir os olhos para o mundo externo, mas para poder enxergar a verdade, quanto abrir os olhos para o mundo interno. A letra Ain vai nos ajudar a vencer o olho mau, Ain Mará, o olho que, na verdade, não só é o olho grande, é o olho gordo, é o olho da inveja, mas são os olhos que enxergam as coisas erradas. A visão é um sentido importante e normalmente é atacado pelo Satã. E é por isso que a gente costuma olhar e julgar tudo que a gente vê, de uma forma cruel. Não de uma forma para poder separar o bem do mal. A letra Bet, primeira letra da Torá e que Deus se utilizou para começar a criar o nosso universo, cria, na verdade, a nossa casa, nosso templo. E a letra B é uma letra que nos protege da negatividade, nos protege dos ataques do Satã. Na palavra Satã significa desvio, e ela é, então, uma inteligência que nos desvia da luz e que mora dentro de nós. Bet traz a força da criação, traz a força da construção. Por isso que esse mês é um mês que a gente se protege da negatividade para poder construir o nosso verdadeiro espaço, o nosso lugar aqui, agora. Bet, Ain, Ain, Bet trazem 72 nomes de Deus que nos ajudam a nos libertar do sistema, que nos ajuda a passar pelos bloqueios, pelas dificuldades que a gente encontra no caminho. E com isso nos ajudam a construir o nosso templo interno, o nosso templo espiritual. Como é preciso, durante esse período, em que a gente pode encontrar dentro de nós um eremita, aquele que busca a luz interna. E quando nós aprendemos que, sob a energia de Capricórnio, a gente precisa usar ela para poder se trabalhar também espiritualmente, e que tudo que tu está fazendo e construindo não é para tu ganhar um status e ser olhado e invejado pelos outros, porque tu não consegue sequer te enxergar. Mas agora é hora da gente se enxergar, porque essa é a nova estrutura que a gente precisa ter para passar por esse momento de estreitamento.
por esse período onde muitas energias mais estreitas, para que a gente possa olhar para dentro. Porque quando o mundo externo se torna insuportável, tu só tem que olhar para dentro de ti. Quando o mundo externo se torna inseguro, o que tu tem mais seguro está dentro de ti, somente dentro de ti. Saturno, no mapa do Brasil, está no ascendente, trazendo restrição, encolhimento, recolhimento, tristeza, seriedade, melancolia, talvez bloqueios. Saturno, em fim de maio, junho, junto com Netuno, entram os dois planetas na casa 2 do país. A casa 2 na astrologia, ela também é a casa das finanças. Bem, não precisa ser astrólogo, né? Para saber que a gente tem um desafio dentro do mundo das finanças. E a gente está falando de um desafio do país. Não estou falando do teu mapa. Porque uma coisa é o teu mapa, outra coisa é do país, mas tu está inserida dentro do país. E aí tem que olhar também o teu mapa. Mas, veja bem, Saturno, na casa 2 que pode representar restrição, cortes, empobrecimento, tudo isso representa trabalho, construção. Na verdade, também representa tu ter as tuas coisas. Também vai representar um enriquecimento, porque o Saturno, ele simplesmente diz assim: tu precisa ter uma atitude mais conservadora. Tu pode fazer aplicações, mas de uma forma conservadora. Não dá para bloquear. A gente vai ter que baixar a cabeça e trabalhar. Não é a primeira vez que a gente vive Saturno na casa 2. É claro que Saturno vai estar entrando com Netuno. A gente vai precisar da mão do mundo espiritual. E a gente vai precisar aprender a fazer algumas correções, pensando nos outros, construindo talvez novas instituições financeiras, uma nova moeda, uma nova forma de pensar. Mas a casa 2 não é só dinheiro. E dinheiro é a consequência do fato de que a casa 2 representa valores. Valores é o que tu valoriza. Quais são os valores que tu tem dentro de ti? Qual é teu preço? Qual é teu valor? Quais são as regras? E aí tem um lado bonito, porque a casa 2 representa tudo que tu investe para poder aprender, para poder agregar no teu currículo e que tu pode lá na frente isso te ajudar no teu sustento. E aí a gente pode entender que Saturno e Netuno, bem, vai fazer com que surjam, porque na história Saturno e Netuno, principalmente em Áries, sempre trazem muitas instituições religiosas, muitos grupos espirituais, grupos religiosos, novas religiões, mas também traz esse olhar para ajudar, esse olhar para poder vislumbrar o mundo interno, a psique das pessoas. Saturno e Netuno é um resgate dos valores internos. É chegar num limite que tu tem que pensar, pelo amor de Deus, o que que eu acredito? Em que eu estou acreditando? Então tem uma nova crença, uma renovação. Saturno e Netuno tem tudo a ver com o momento da escravidão do povo hebreu e o momento em que são e passam pelo processo de libertação, que aí vai dar origem ao Pêssar, que ocorre exatamente no mês de Áries. Tem tudo a ver. A mão divina que traz sementes, já que Áries representa muito as sementes. Mas muito mais do que isso, o que é importante a gente entender que talvez o momento agora é muito trabalhoso,
É muito mais trabalhoso porque é lidar com esse trabalho de Saturno com dimensões internas, dimensões emocionais e muita dimensão inconsciente. E o Saturno em Peixes, ele traz muito a memória do coletivo, e Peixes não é só coletivo, o coletivo aqui está entrando desde os extraterrestres, os drones que estão andando por aí, a, as coisas de vidas passadas, de toda a história da humanidade. Nesse momento, parece que vem à tona e se apresenta diante de nós para que a gente possa tratar de uma forma mais responsável. Saturno e Netuno em Áries corresponde muito, e a gente tem isso no mapa de uma forma muito forte. Todas as questões a ver com socialismo, todas as questões a ver com imposição e restrição e comunismo, mas isso não significa que tudo isso vem e fica, mas tudo isso se apresenta, se coloca na nossa frente. Porque o próprio Saturno e Netuno também vão trazer desmanches, muitos desmanches. Mas que nesse momento a gente tem que encarar a tristeza, que nesse momento a gente tem que olhar para dentro, sentir que diminuiu a nossa energia, porque na verdade é para entrar para dentro. E quando a gente medita nos códigos Ain Lamed Mem, a gente está abrindo e tirando os véus para poder enxergar melhor, acordar, adquirir aquilo que o Capricórnio, que o Saturno, que a dimensão de Biná trazem, compreensão, arrependimento, correção das falhas, perdão e introspecção, techuvá, entendimento. Saturno em Peixes é isso. E para vocês entenderem por que que está difícil, porque é muito, quanto mais a gente está tendo ofertas de informação e a gente tem um excesso de informação e o cérebro ama informação e o cérebro está sempre ligado, olhando tudo, e isso já aviso que vai piorar. Então a gente precisa se armar para poder se proteger. E é muito importante, talvez a grande dica para 2025. Acho que as pessoas que se dispersarem não vão se dar bem. Vou ser bem honesta e aberta com vocês. E a gente vai ter muita energia para a gente poder se dispersar. E quanto mais a gente conseguir focar, mas esse foco ele tem que ser no externo e no interno. Ele tem que buscar algo interno. Porque se tu estiver focado nas coisas externas, tu não vai, só ir no externo, na verdade, tu não vai conseguir ter foco. E isso é o que facilita e sempre facilitou. A humanidade ela não é hoje controlada. Ui, a humanidade hoje está se dando conta. Ela é controlada desde o início. Então, hoje ela está se dando conta. Hoje ela está acordando dizendo, porque vão nos controlar. Não, meu querido, você já é controlado. O que acontece é que tu chega num nível, tem que ter novos controles. E, enfim, Saturno, Capricórnio, nos convida para silêncio, um recolhimento para que a gente possa ouvir o nosso próprio coração e despertar. É o momento em que nós nos reconectamos com a consciência divina de Elohim. Elohim é esse Saturno, no sentido de que também é esse pai. Porque Elohim é o que desenhou a criação e que dá a regra. A criação, para existir, tem que ter regra. Tem que ter regra. Foi a... Mas, enfim, tem plantas aqui. Tem regra, tem leis. Para a planta crescer até um ponto, para o nosso corpo crescer até um ponto, tem leis. A criação toda é feita de regras e de limites. Elohim que dá. E Elohim precisa estar no equilíbrio, e a gente precisa estar no equilíbrio. E para estar no equilíbrio com Elohim, nós temos que ser parceiros de Elohim. A gente tem que entender que tem limites e tem regras. E quando a gente perde os limites e as regras, alguém serve como Elohim e nos impõe as regras. Se a gente conseguir
recuperar e aprender isso. A gente não vai precisar de certas pessoas vestidas de preto, 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 porque é Capricórnio, é Saturno, porque é Binar impondo as regras. Vencer o medo, a culpa, o julgamento e a minha pequenez, para ser como a luz, ser a luz, expressar a luz. A gente precisa aprender a ser como estas cabras maravilhosas, saltar, né? Montanhas, saltar os desafios, as dificuldades, sair do lugar, aprender a ter energia que elas nos ensinam. Capricórnio é que, na verdade, nos apresenta diferentes mundos, diferentes realidades e que nos ajuda a construir a fé. Capricórnio nos ajuda a ter certeza de verdade, a certeza que a gente está acordando agora em Sagitário. Capricórnio vai lá e realmente vira um tijolo, aquilo que é a nossa fundação. Capricórnio nos ajuda a sair da dormência, trazer novas estruturas, a subir as montanhas. E aí, lá sim, manter a permanência. Quando a gente está num outro estágio, num outro estado de consciência. Queria convidar vocês para participarem dos cursos de janeiro, cursos de meditações cabalísticas, práticas cabalísticas, em que nesse mês de janeiro, trabalho dentro da árvore da vida, vai ser super importante, mas a gente também vai trabalhar com alguns aspectos astrológicos que a gente já começa a vivenciar nesse ciclo. Nas segundas-feiras à noite, as energias da semana, o estudo da Torá e do Zohar, o estudo da Paraxá, a energia da semana, sempre com uma conversa com os aspectos astrológicos que a gente também está vivendo. É um curso de muita transformação. Esse curso não é para quem não conhece Cabala, já é para quem já conhece a Cabala. Nas quintas-feiras vai começar o curso Árvore da Vida e o Mundo da Psique, o Lam Yetzirah. É um curso longo, basicamente vai ser o ano todo. A gente vai percorrer, é um curso contínuo. O aluno entra e ele sai quando ele quer. Então venham, é de manhã, a aula vai ficar gravada, então tu pode assistir depois, tá? Tu fica dentro de um grupo onde pode fazer perguntas, participa. Super interessante, extremamente rico de conteúdo e bastante transformações, transformador, bastante terapêutico, eu diria. Um curso de áudio, tá? Um curso com 8 aulas em áudio, e aí a gente tem 1 ou 2 encontros ao vivo via Zoom, que é a Cabala de Deus, recebendo Deus. A gente vai falar muito sobre o vazio, sobre o recebimento, sobre a necessidade que a gente tem e a importância de querer receber e aprender a receber. Mas vamos falar muito sobre quem é o que é Deus, de outra forma, de um outro olhar. Está super profundo. E esse curso, como ele é em áudio, parece que eu estou exato, parece não, eu estou conversando contigo. É muito bacana. E muito diferente. Os cursos da Escola de Kabbalah são muito diferentes dos cursos que encontra em outras escolas, ok? Então, te convido para vir e fazer parte. Kabbalah e Alquimia, nas quartas-feiras, inicia dia 8, a correção do eu, Tikkun Leani, a alquimia da nossa transformação pessoal. E já lá em março, o curso de astrologia cabalística, a conexão entre o céu e a alma. Então, um curso onde nós vamos percorrer o calendário cabalístico, falando da astrologia, das energias dos meses e explorando sempre o céu astrológico que a gente vai estar vivenciando. E reservem o carnaval. Esse carnaval vai ser muito especial. Em primeiro lugar, porque ele é exatamente no início de março, que é o início que a gente considera meio que o início do ano. O carnaval vai começar exatamente na energia de Adar, do signo de Peixes, e a gente vai estar no céu astrológico uma hiperenergia de Peixes. Então, mais do que nunca, tem tudo a ver com retiros de Cabala. Convido vocês para participarem. 29º retiro da Escola de Kabbalah. Vai acontecer perto de Porto Alegre. Então, para quem é de fora, quer vir já se organizar, já entra em contato essa semana, ou no máximo no início da semana que vem, já mando já materiais, tá? Todo o trabalho diário está sendo montado, então não vai acontecer agora, eu não vou mostrar agora qual é a programação
bem específica, mas já tem valores, já tem lugar, então já entrem em contato e reservem essa data para estarem junto da gente. Queria agradecer vocês pela participação. A gente teve o tempo inteiro as luzes de Hanukkah iluminando e trazendo muita luz para o novo ciclo lunar. Nós estaremos juntos no início do mês de Tevet, mas já começamos a pensar e a nos trabalhar. Acompanhe a escola no canal do Telegram, onde eu vou mandar bastante materiais, bastante material, bastante áudio sobre o novo ciclo lunar, o ciclo de Tevet. Uma boa noite, uma boa semana. Rosh Chodesh Tov, Shavua Tov para todo mundo. Muito obrigado pela presença de vocês e até amanhã, onde a gente se encontra para continuar nossas luzes de Hanukkah. Shalom para todos.